E aí, beleza? Na Espanha, Manel e sua esposa Júlia estão voltando para casa de carro. Júlia traz à tona o assunto de ter filhos, porque Manel ainda não se decidiu sobre isso e ela precisa de uma resposta para planejar o futuro. Uma discussão começa e ambos se distraem, então Júlia precisa mover o carro rapidamente para desviar de um veículo que se aproxima. Infelizmente, o carro deles acaba no meio da estrada e eles são subitamente atingidos por um caminhão enorme que faz o carro capotar. Um ano depois, o viúvo Manel vive sozinho com seu gato. Na TV, repórteres falam sobre a ONU discutindo fechar as fronteiras porque há um vírus estranho por aí. As medidas de prevenção não funcionam e as pessoas estão ficando violentas nas fronteiras tentando escapar. Manel está tão deprimido que mal presta atenção e acaba silenciando a TV. Depois, Manel sai para dar uma volta notando uma ambulância passando por perto. Várias paredes na cidade têm grafites dizendo que o fim está chegando. Manel chega ao porto para se encontrar com duas mulheres interessadas em comprar seu barco, que ele não usa desde que sua esposa morreu. Enquanto procura os documentos do barco, Manel encontra a pulseira de Júlia e sua mente é inundada com lembranças agridoces. No caminho para casa, Manel recebe uma ligação de sua irmã, mas ele decide ignorá-la. Ele para no supermercado para comprar mantimentos e percebe que todos estão comprando muito mais comida do que o normal, quase esvaziando as prateleiras. Mais tarde, já em casa, ele amarra a pulseira no pescoço do gato, enquanto escuta na TV que o vírus apareceu na Espanha. À noite, Manel faz uma videochamada com sua irmã Belém, que tem grandes novidades. Como o marido dela trabalha para o governo, a família está sendo transferida para as Ilhas Canárias e ela o convida para ir junto, mas Manel recusa. No dia seguinte, Manel nota que todos os vizinhos estão indo embora. Então, ele decide fazer o mesmo e leva seu gato com ele. Durante a viagem, ele ouve no rádio que uma nova variante do vírus está se espalhando pela Europa. Essa variante reduz a incubação para apenas alguns minutos e é transmitida por feridas e mordidas. No aeroporto, Manel envia uma mensagem para Belém dizendo que vai se juntar a ela afinal. Enquanto as pessoas tentam embarcar no avião, os bilhetes são negados sem explicação e a multidão começa a se agitar, gritando com um funcionário que não sabe o que está acontecendo. De repente, a tela grande mostra que todos os voos estão cancelados e todos recebem uma mensagem no celular anunciando um alerta de segurança civil. A multidão entra em pânico e algumas pessoas tentam entrar no avião de qualquer jeito. Manel recebe uma ligação de Belém que diz para ele se esconder em casa e não sair até terem mais notícias. Nesse momento, um homem rouba uma arma dos guardas e ameaça atirar. Então a multidão corre para sair do aeroporto. Como todos estão tentando ir para casa, Manel fica preso no trânsito e o rádio diz que todas as estradas e pontes estão na mesma situação. Enquanto helicópteros militares voam acima, as pessoas começam a sair dos carros e a discutir com outros motoristas. As notícias dizem que o pessoal militar foi evacuado e as pessoas estão se revoltando a ponto de muitos soldados serem feridos. Muitos motoristas se cansam de esperar, então abandonam seus carros e seguem a pé. Manel pega seu gato e decide fazer o mesmo. Ele chega ao seu bairro à noite e descobre que um grupo de soldados cercou um prédio para montar um túnel especial em uma casa. Há ruídos estranhos vindo de lá e Manel fica chocado ao ver dois soldados trazendo um zumbi para fora da casa através do túnel, enquanto a esposa chora pelo marido doente do lado de fora. O zumbi é levado em um veículo militar enquanto Manel percebe que conhecia o cara. Depois, Manel vai para casa e adormece. Naquela noite, ele sonha com o acidente e a morte de Júlia. Na manhã seguinte, Belém faz uma videochamada com Manel e diz que estão organizando zonas seguras para redistribuir a população. No entanto, há discussões no exército porque quanto mais pessoas eles levam, mais chances de trazer o vírus para a zona segura. E outros países já tiveram problemas tentando isso. Ela aconselha Manel a ficar em casa, não importa o que aconteça. Em breve, todas as grandes cidades estão declarando quarentena e não deixando ninguém buscar refúgio lá, causando ainda mais tumultos nas ruas. O vírus não está mais contido e as pessoas começam a ver zumbis comendo gente pelo bairro que eles gravam para as redes sociais. Outros fazem vídeos compartilhando ideias sobre como fazer armaduras e se defender. Naquela tarde, o governo anuncia estado de emergência e novas restrições estão em vigor. Toda a atividade comercial deve cessar após as 2 da tarde e a população pode
ser militarizada. Na próxima vez que Manel vai ao supermercado, quase não há comida sobrando e as pessoas estão roubando das mãos umas das outras. Manel pega o que pode e, ao sair, vê jatos de combate passando. Em seguida, ele para no posto de gasolina para mais suprimentos. Nesse momento, um policial ferido aparece e, depois de esbarrar em Manel, se tranca dentro da loja do posto, trancando as portas com suas algemas. Logo, mais pessoas aparecem na área, correndo e gritando por ajuda. De repente, um zumbi salta sobre outro oficial e começa a comer seu rosto. Manel pega um esfregão e se prepara para se defender. Mas quando o zumbi está prestes a alcançá-lo, o oficial caído atira nele, fazendo o sangue do zumbi cair no rosto de Manel. Dentro da loja, o primeiro policial bate no vidro enquanto começa a se transformar. Um Manel, preocupado, quer verificar o oficial caído, que atira no chão para mantê-lo afastado. Depois que Manel sai com suas coisas, o policial tira a própria vida. Mais tarde naquele dia, o presidente finalmente aparece na TV e anuncia um lockdown estendido. Pessoas que não cooperarem com o exército e seus planos de evacuação terão consequências criminais. Seguindo tutoriais da internet, Manel usa suas ferramentas para reforçar as paredes externas da casa e instala uma câmera de segurança. À noite, o exército chega ao bairro de Manel para evacuá-lo, mas Belém manda uma mensagem dizendo para ele ficar em casa e que vai resgatá-lo em breve. Manel apaga as luzes e se esconde com seu gato enquanto ouve os soldados batendo na sua porta. Felizmente, eles não a arrombam e não o veem na janela também, então vão embora. 2 semanas depois, Manel está começando a ficar sem comida e não consegue mais ligar para sua irmã porque o serviço está fora do ar. Depois de muita hesitação, ele pega um monte de ferramentas para a autodefesa, cobre o corpo com várias camadas de roupa e finalmente sai de casa. Ele invade várias casas procurando comida, mas infelizmente não encontra nada. Depois de algumas horas de busca, ele entra em uma casa onde encontra uma senhora chamada Gabriela, que não pôde se juntar à evacuação porque é cadeirante. Ela também não tem comida, mas diz a ele quais casas podem ter algo, já que observou os vizinhos que compraram coisas demais antes do lockdown. Manel visita todas as casas da lista dela e finalmente começa a encontrar comida e outros suprimentos úteis, incluindo uma bicicleta. Graças à bicicleta, Manel se atreve a viajar mais longe e consegue uma boa quantidade de comida que compartilha com Gabriela. Ele também dá a ela um walkie-talkie para que possam se comunicar enquanto ele está fora. Agora só resta uma casa para visitar, aonde os soldados encontraram o zumbi. Manel não encontra comida, mas há um aquário com peixes mortos dentro. De repente, ele sente alguém atrás dele e rapidamente aponta uma arma pensando que é um zumbi, mas na verdade é um humano normal que imediatamente foge assustado. Antes de sair, ele verifica um último armário e finalmente encontra mais comida. Os dias passam e Manel e Gabriela costumam se encontrar para jantar juntos. Uma noite, Manel fica bêbado e envia uma mensagem para Gabriela dizendo que se arrepende de não ter passado mais tempo com sua família. Então ele sonha com o acidente novamente, lembrando como foram levados ao hospital em um helicóptero. De repente, ele acorda assustado com Gabriela no walkie-talkie, dizendo para ele ligar o rádio. Manel faz isso e ouve uma voz dizendo que estão enviando os sobreviventes para as Canárias. Então eles compartilham as coordenadas para as pessoas encontrarem esse grupo de resgate. Gabriela não confia neles, mas Manel aponta que eles estão ficando sem comida. O grupo parece estar no estuário de Arousa e Manel diz que poderiam chegar lá usando seu barco. Mas Gabriela afirma que não pode ir porque seria um fardo. Manel se recusa a ouvir e promete cuidar dela. Na manhã seguinte, Manel fica preocupado quando Gabriela não responde às suas chamadas. Ele corre para ver como ela está e descobre que ela tirou a própria vida. Ela deixou um bilhete agradecendo a ele pelos últimos dias e dizendo para ele se salvar. No caminho de volta, Manel é subitamente atacado por um zumbi que consegue desarmá-lo. Depois de alguma luta, Manel chuta o zumbi para longe e pula em cima de um carro, mas o zumbi agarra sua perna para puxá-lo para baixo. A luta continua enquanto o zumbi morde o braço de Manel. Felizmente não perfura a pele graças à sua proteção, embora a criatura cuspa sangue no rosto dele. Manel estende a mão para abrir o carro e começa a bater no zumbi com ele, prendendo a cabeça dela no vidro quebrado. Então ele corre para recuperar sua arma e atira para matar o zumbi bem quando ela se liberta.
porta. Depois ele pega o documento dela da carteira e o coloca em seu peito caso as autoridades a encontrem. Mais tarde em casa ele ferve água para limpar sua arma e envia outra mensagem para Belém, dizendo que não pode mais esperar por ela, mas ainda não há serviço. Então Manel sai com seu gato na bicicleta, dirigindo em alta velocidade pelas estradas vazias. Eventualmente ele encontra uma barreira, então não tem escolha a não ser passar pela floresta. Lá ele é perseguido por zumbis que não são rápidos o suficiente para pegá-lo. Às vezes eles tentam pular, então Manel precisa prestar atenção para desviar. Quando ele se depara com um acampamento abandonado, teme o que pode encontrar lá, mas não tem outra saída. Ele começa a atravessá-lo e uma grande horda de campistas zumbis aparece, então Manel começa a ir mais rápido para desviar de todos eles e evitar bater em qualquer equipamento. Ele consegue atravessar a área sem ser mordido e chega a outra estrada, apenas para encontrar uma pilha de corpos bloqueando-a. Manel está indo rápido demais para parar a tempo e acaba caindo da bicicleta. Felizmente, o gato está seguro em sua caixa. Ouvindo os zumbis se aproximando, Manel sobe na bicicleta novamente, mas ela não liga, então ele não tem escolha a não ser correr. Ele atravessa a floresta o mais rápido possível, com os zumbis quase respirando em seu pescoço. Eventualmente, ele chega ao porto e, quando atravessa a ponte, fecha o portão atrás dele. Os zumbis logo começam a bater no vidro, até que o quebram e atravessam também. Mas nesse momento, Manel já passou por um portão mais forte e finalmente consegue escapar. A princípio, Manel acha que a esperança acabou porque descobre que todos os barcos sumiram do porto. No entanto, depois de olhar em volta, ele encontra um barco abandonado longe na água. Manel nada até ele e testa o motor, mas o barco não liga. Nesse momento, ele ouve um barulho e abre uma porta para encontrar um bebê zumbi preso em uma cadeira. Depois, Manel e seu gato partem em uma pequena balsa. Ele tenta alcançar o lugar da mensagem de rádio, mas está destruído. Não importa o quão longe ele vá da costa, ainda não tem sinal, mas continua gravando mensagens para sua irmã. Naquela noite, a balsa para no meio da viagem. Quando Manel verifica o motor, descobre que um corpo ficou preso nele. Nesse momento, ele vê uma luz brilhante se aproximando e acena com os braços enquanto grita por ajuda. É um barco com homens ucranianos que concordam em deixá-lo embarcar. Manel e o gato são levados para um navio grande e recebem comida. O único homem que fala espanhol é Victor, que explica que as Canárias estão em quarentena e a polícia não deixou os evacuados desembarcarem. Por isso há tantos zumbis em terra. Manel ganha um quarto depois de prometer que ajudará a procurar suprimentos pela manhã. No meio da noite, Manel ouve algumas vozes e olha pela janela para ver alguns sobreviventes em um barco pedindo ajuda. Na manhã seguinte, Manel pergunta sobre os novos sobreviventes, mas Victor jura que ninguém veio na noite passada. Em seguida, Manel é chamado para o escritório do capitão para ajudar a encontrar prédios importantes. Esses prédios são como hospitais e fábricas no mapa. Depois, ele descobre que o barco que viu na noite anterior está no navio e a tripulação tem os pertences dos sobreviventes. Ele pergunta a Victor sobre isso, mas ele se recusa a responder. Como Victor é piloto, Manel diz que sabe onde encontrar um helicóptero, mas Victor diz para ele manter a cabeça baixa e parar de fazer perguntas. À noite, Manel olha ao redor e percebe que o navio carrega todos os barcos que a tripulação tomou de sobreviventes aleatórios. Ele reúne suas coisas e esconde o gato na mochila para se esgueirar pelo navio. Em uma sala no andar de baixo, ele encontra 2 sobreviventes amarrados. Manel rapidamente liberta o primeiro homem, mas assim que ele se levanta, um guarda atira nele. Nesse momento, Victor também chega e tenta desarmar o guarda. Então eles lutam pela arma e acabam disparando acidentalmente, danificando as coisas ao redor. Em seguida, os homens começam a trocar socos e Victor consegue pegar uma corda para estrangular o guarda até a morte. Agora Victor quer fugir também e concorda em encontrar o helicóptero. Manel, Victor e o outro sobrevivente se esgueiram com cuidado até conseguirem chegar a um barco. Quando estão prestes a sair, 2 guardas começam a atirar, matando o sobrevivente. Quando o barco parte, Victor revida os tiros, mas acaba ferido no ombro. Manel faz o barco ir rápido o suficiente para escaparem antes que sejam mortos. Momentos depois, eles chegam à costa e Manel ajuda
ajuda Victor a andar. Eles encontram vários carros e um zumbi preso em um veículo, que Manel rapidamente mata. Depois os dois homens e o gato saem de carro para encontrar o hospital onde Julia morreu, porque Manel se lembra do helicóptero. Durante a viagem, Victor explica que o capitão do navio era um monstro que estava construindo um refúgio em uma ilha. Ele só permitia que aqueles que o serviam vivessem lá. Então todas as mulheres e crianças eram levadas para o seu prazer. Quando finalmente chegam ao hospital, Manel fica devastado ao perceber que o helicóptero não está no telhado. De repente, um zumbi pula em cima do carro. Então Manel começa a dirigir feito louco para derrubá-lo. Depois ele usa a arma de Victor para matá-lo e o barulho atrai ainda mais zumbis, que Manel rapidamente derruba também. Em seguida, os homens e o gato entram no hospital e Manel procura uma ferramenta que possa usar para remover a bala do ombro de Victor. Nesse momento, ele ouve algumas vozes vindas do primeiro andar. Então Manel sobe as escadas. Ele vê um zumbi passando e se esconde antes de ser visto. Em seguida, ele ouve as vozes vindas dos dutos e fala com elas até que outro zumbi aparece atrás dele. Manel rapidamente o empurra e atira só para mais zumbis invadirem pela porta. Ele corre de volta para a sala inicial e se certifica de trancar as portas atrás de si para impedir os zumbis. Para surpresa de Manel, Victor e o gato não estão onde ele os deixou. Quando ele se vira, uma escotilha se abre e Lucia diz para ele entrar. A dupla fecha a escotilha e foge pouco antes dos zumbis arrombarem as outras portas. Manel é levado para uma enfermaria onde a enfermeira Lucia e a irmã Cecília cuidam de Victor, do gato e de 3 crianças. As mulheres tratam o ferimento de Victor e o estabilizam. Quando Manel menciona o helicóptero, Lucia revela que ele está estacionado atrás do hospital. A área onde o helicóptero está é a zona de quarentena, que está cheia de zumbis. Naquela noite, o grupo compartilha a pouca comida que tem com Manel, que continua pensando em sua esposa. Ele vai para o quarto onde ela morreu e se lembra dos últimos minutos que passaram juntos. Ele também tira a pulseira do gato e a amarra na cama de Julia. Na manhã seguinte, Manel vai ao telhado para observar os zumbis e de repente seu telefone recebe sinal. Então ele recebe todas as mensagens que Belém enviou nas últimas semanas. Enquanto Manel grava uma resposta, ele ouve tiros e olha para descobrir que a tripulação do navio está matando zumbis para entrar no hospital. Manel corre para avisar o grupo sobre o perigo que se aproxima. Então eles decidem tentar usar o porão do hospital para chegar ao helicóptero. O porão está cheio de corpos e fumaça, então todos precisam cobrir a boca e o nariz enquanto avançam. Infelizmente a porta está travada e eles precisam acertá-la com um machado para abri-la. Um zumbi sai e derruba Cecília para mordê-la. Manel o afasta e queima o rosto dele contra um cano quente antes que Lucia o mate com o machado. Agora Cecília está infectada, então ela diz para eles irem sem ela e se despede. O grupo chega a um corredor e encontra alguns zumbis atrás de móveis. Lúcia consegue abrir a porta sem fazer barulho, mas uma criança fala ao ver que a mãe dela é um dos zumbis. Felizmente, eles não são ouvidos e continuam andando até a porta, até que um zumbi derruba algumas prateleiras de repente. O barulho alerta as outras criaturas, então Manel se esconde com a criança dentro de um armário, enquanto os outros ficam atrás da porta. Os zumbis começam a bater no armário e por um momento parece que é o fim para Manel, mas a tripulação do navio chega e atira em todos os zumbis em minutos. Depois de uma breve discussão, eles vão embora sem ver ninguém. Agora o grupo finalmente consegue chegar à última porta e vê todos os zumbis do lado de fora. Lembrando o tutorial da internet, Manel amarra várias gaiolas juntas e eles as usam como escudo para atravessar o pátio. No começo dá certo, mas quando uma roda fica presa, o barulho atrai os zumbis. Lucia usa seu machado e Manel um extintor de incêndio para mantê-los afastados enquanto Victor continua empurrando as gaiolas. Eles avançam devagar, mas com muito esforço chegam ao portão. Lucia quebra a corrente com seu machado e fica com Manel para conter os zumbis enquanto Victor corre com as crianças para o helicóptero. Depois de muito empurrar, Lucia e Manel conseguem fechar o portão e trancá-lo com um lenço. Então correm para se juntar aos outros. Victor tenta ligar o helicóptero, mas ele não funciona. E os zumbis começam a escalar a cerca, então Manel sai para lutar com eles. Nesse momento, Victor encontra um cabo desconectado e o reconecta, fazendo o helicóptero funcionar. O som do motor chama a atenção da tripulação
tripulação que aparece no pátio e começa a atirar nos zumbis. Eles cortam o lenço para abrir o portão e ameaçam atirar no grupo se não cooperarem. Victor faz um sinal cuidadoso para Manel, que quebra outra corrente para abrir um segundo portão. Uma nova horda de zumbis invade o pátio e rapidamente cerca a tripulação para mordê-los. Alguns zumbis também se aproximam do helicóptero. Então Victor faz o helicóptero pairar para afastá-los. Manel atravessa a horda matando zumbis com o machado. O helicóptero está prestes a decolar, mas assim que todos os zumbis caem, Lucia joga uma escada e Manel sobe imediatamente para se reunir com seus novos amigos e seu gato. Algumas horas depois, o helicóptero está se aproximando das Canárias. Nesse momento, Manel recebe uma ligação de Belém dizendo para ele não ir. 2 jatos de combate passam voando, confirmando que as ilhas também estão infectadas. Terminando assim, Apocalipse Z: The Beginning of the End, filme de ação, terror e thriller de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.